A fé, ela estará conjunto à sua prudência. A fé não vai agir sem um lado racional da coisa. A fé não vai agir sobrepondo e colocando em risco no sentido de você sem saber o que está fazendo. Não. A fé vai te manter numa posição de esperança viva em Cristo, que o que nós estamos passando, isto logo vai passar. O que nós estamos atravessando, isto logo vai passar. A fé extraída da palavra nos produzirá esperança de que o que nós estamos passando logo vai passar. O que você está enfrentando logo vai passar. Por exemplo, se você deixar o medo adentrar dentro de você, a primeira coisa que vai ser abatida é a sua fé. A sua fé será abatida, confrontada, e você vai perder o seu nível de fé. E nós temos que manter a nossa fé de pé. Temos que manter a nossa fé de pé. Extraído dentro desse texto, a Bíblia aponta para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está no esconderijo, no lugar secreto com Deus, com a sua fé intacta. Aquele que está sobre a sombra do Altíssimo, esse tem possibilidade de descansar. Perceba que no Egito, ou lá no deserto, o povo de Israel estava durante o dia uma nuvem que o cobria e dava ao povo de Israel muito sossego, porque apesar do sol causticante, mas a sombra, a nuvem de Deus dava ao povo de Israel tranquilidade, sossego, proteção, a presença de Deus ali representada naquela zona. E à noite, quando se dava o frio, há uma coluna, há uma coluna de nuvem de fogo que aquecia o povo para que o povo não viesse a sofrer danos. Então a presença de Deus ali habitava no meio do povo. E direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso fala de fé intacta em Cristo. Fala da fé, da presença do Senhor nosso Deus. Estamos passando por essa luta, então eu desejo a você que a tua fé permaneça de pé nesse período de provação, nesse período de tentação, neste período em que Deus permitiu que a nação, a própria igreja dele passasse por isso, e Deus tem as suas razões, Deus permite, Deus sabe de tudo, como eu falei, Deus sabe de tudo e a gente não sabe de nada. Podemos extrair verdades, porque a palavra de Deus é a mente de Deus. Podemos extrair verdades sagradas na palavra dele e podemos chegar a este ponto em dizer que Deus sim permite o povo dele, a igreja dele, passar por coisas semelhantes. E uma das promessas obtidas aqui é que ele nos livrará do laço do passarinheiro, ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja que a visão bíblica é que Deus nos dará livramento. Pastor, mas algumas pessoas evangélicas mesmo, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus. Pastor, nós alcançamos que homens e mulheres de Deus, pessoas, homens de Deus acabaram morrendo e outras pessoas tão bondosas acabaram morrendo nessa Covid-19. O que dizermos? Quando o texto está dizendo que ele nos livrará do laço do passarinheiro, nós, infelizmente, nós temos que dizer que Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Deus conhece tudo e nós não sabemos de nada. O apóstolo Paulo chega a dizer que existem coisas que acontecem na vida do homem que é somente a eternidade que vai revelar tudo isso. Então há coisa que nós não temos resposta, há coisa que nós não sabemos dizer agora, mas a eternidade vai revelar. A eternidade vai explicar o porquê disso. Uma outra situação é que Deus nos cobrirá com suas penas. Eu estou falando de uma fé equilibrada.
Eu estou falando de uma fé alicerçada na palavra. Eu estou falando que o medo não pode tomar o lugar da fé na sua vida, porque se o medo tomar o lugar da fé na sua vida, você vai perder as estruturas e vai ser pior. Quero que você tenha fé nesta hora. Quero que a tua fé seja alimentada na pessoa de Jesus Cristo e crendo na sua palavra. É isto que eu quero. E o Senhor nos cobrirá com as suas penas. Veja que isto também foi voltado na pessoa de Jesus. Jesus, ele disse para o povo de Israel que queria cobrir o seu povo, assim como a galinha cobre com as suas asas os seus pintinhos. E todos ficam ali aconchegados, guardados, protegidos por sua mãe. Assim a vontade do Eterno, assim a vontade de Deus para nossas vidas é em nos guardar. Não temerá espanto noturno e nem seta que voe de dia ou à noite. O povo de Israel foi guardado durante o dia. E durante o dia a nuvem do Senhor cobria a nação de Israel com mais de 3 milhões e pouco de pessoas. A nuvem de Deus ia cobrindo o povo durante o dia. E durante a noite a coluna de fogo ia cobrindo o povo, também guardando. Perceba que a palavra de Deus nos dá essa proteção, nos dá essa verdade para acreditarmos que estamos guardados por Deus, nosso Senhor. Nós devemos, sim, entender e aceitar o que se está acontecendo, mas nós não podemos negar que a palavra de Deus é maior na nossa. Nós não podemos negar que existe um Deus que acima de tudo isto que estamos passando, há um Deus que está guardando a sua vida, está guardando a sua família. No versículo 7 vai dizer o seguinte: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta promessa, quando nós olhamos para a nação de Israel, tantos inimigos caíram à direita e à esquerda de Israel, mas Israel foi uma nação guardada por Deus e permaneceu de pé durante há muitos e muitos anos. E ainda hoje Israel é uma nação guardada por Deus, nosso Senhor. Meus irmãos, deixa essa palavra para você. Deixa essa palavra de que o que nós estamos passando é um período que Deus está permitindo. Mas esse período, logo, esse período vai passar. No versículo 8 vai dizer: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Como Israel olhou para trás e agora viu o mar aberto, depois deles. E no versículo 8, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Foi isto que Israel contemplou. Foi isso que Israel viu. Durante 400 anos, o povo de Israel massacrado, o povo de Israel sendo pisoteado. Mas naquele dia, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando o mar se abriu e quando o povo de Israel passou, o último passou, a nuvem de Deus que estava sobre Israel, sobre o seu povo, o anjo do Senhor foi para trás. E agora o mesmo vento que vem do Oriente sopra sobre o mar. E o mar fecha os seus muros, um à direita e à esquerda, e dá contra todos os egípcios. E morreram todos os soldados e cavalos, todos morreram. E o povo de Israel saiu e foi cantar o hino da vitória depois do Mar Vermelho. Meus irmãos, igreja do Senhor, igreja brasileira, igreja do Deus vivo, nós iremos passar esta luta. Igreja do Brasil, igreja brasileira, nós, igreja brasileira, iremos cantar o hino da vitória, sim. Nós iremos passar este mar bravio e enfrentar e passar para o outro lado de lá e vamos cantar o hino da vitória para o nome de Deus ser glorificado em o nome de Jesus. Deus abençoe, Deus te guarde e que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida nesta hora, em nome de Jesus.
Amém e amém.